Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz com vocês nessa quinta-feira linda e maravilhosa? Vamos sorrir, porque quando a gente sorri, né, as coisas mudam de cenário, ok? Meus amigos, a palavra que eu vou trazer hoje aqui é uma palavra que falou ontem muito, mas muito ao meu coração. Na hora que eu estava lendo isso daí, me veio um alerta do Senhor e disse: eu quero que você fale isso amanhã. Ontem eu estava lendo o livro de Josué, né? E quando eu cheguei no capítulo 7, que fala do pecado de Acã, né? Ou seja, Josué, né, era um homem que estava ali obedecendo a Deus, né? Estava levando Israel para um caminho. E o que foi que aconteceu? Eu vou ler aqui para que vocês, quem não sabe, mas leia lá o livro de Josué no capítulo 7, que depois você vai entender. Ó. Diz assim, ó. Nesse momento, né, Josué, ele sai de Jericó e manda 3.000 soldados para Ai, para ir para uma guerra. Como ele sabia que os guerreiros de Ai eram poucos, ele disse: eu não vou cansar todo o meu exército, eu vou mandar só 3.000 homens. Vamos lá. Ele diz assim, ó: quando voltaram a Josué, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3.000 homens para atacá-la. Ou seja, Josué tinha uma certeza de que apenas 2 ou 3.000 homens iam ali em Ai e iria resolver a parada. Beleza? Vamos lá. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacarão a cidade, mas os homens de Ai os puseram para correr. Imagina aí, né? Josué tinha certeza absoluta que apenas 3.000 homens iam até Ai, ia guerrear, ia ganhar a cidade, ia conquistar aquela cidade. Quebrou a cara. Mas a questão não foi Josué, preste atenção. Chegando a matar 36 deles, ou seja, 36 guerreiros de Josué foram mortos. Ok? Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Serabim, ou seja, botaram os guerreiros de Josué para correr. Certo? Foi o que aconteceu. Quando Josué soube, ele chegou e ele teve a seguinte atitude, ó. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou o rosto em terra diante da arca do Senhor, ok? Cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até tarde, né? Disse então Josué, como foi que Josué disse para o Senhor: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi por nos entregar na mão dos amorreus para nos destruir? Antes nós contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Então ele aqui já estava questionando que ele não tinha ganho a guerra, né? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por seus inimigos, né? Ou que foi que o Senhor disse para Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Interrogação. Por que você está aí prostrado? Por que você está aí desse jeito? Por que você está aí nessa situação? Eu estou falando de mim, como também para você. Muitas vezes nós estamos em algumas determinadas situações e nós vamos diante do Senhor e perguntar alguma coisa, questionar. E muitas vezes nós não ouvimos, não atentamos o que Deus pergunta, como Ele perguntou assim: por que você está aí prostrado? Prostrado é parado, prostrado é ali questionando. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, ok? A história é muito bonita. Lá na frente ele vai dizer assim, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas,
roubou-as, escondeu-as e colocou junto a seus bens. Ou seja, não foi Josué, mas aqui quem fez isso aqui foi Acã. Acã era um dos chefes das tribos que estavam lá em Israel. O que foi que aconteceu? Em um determinado momento para trás da história, Josué estava guerreando, lá onde mora a prostituta, onde ele mandou os espias, ok? Que inclusive nessa cidade, algumas pessoas, todas elas foram mortas, com exceção, da prostituta Raabe, porque foi ela que escondeu 2 espias de Josué. E Deus disse assim, ó, você vai conquistar aquela cidade. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, ó. Tudo que você encontrar de ouro, de prata, certo? Você vai trazer e consagrar a Deus. E Acã não fez isso. Acã se apossou de ouro, de prata, de cobre, de bronze e de outras coisas e escondeu dentro da sua tenda. Ele escondeu dentro da sua tenda. Certo? E isso Josué não sabia. Aonde é que eu quero chegar com isso daí? O texto da mensagem que eu vou falar isso hoje é justamente isso daqui. O preço da desobediência, ok? A desobediência, na verdade, isso é uma coisa que desde criança, quando nós desobedecemos aos nossos pais, nós éramos castigados, ficava de castigo, não podia sair, e uma série de coisas. E muitas vezes, aquelas atitudes que nós achamos que era besteira, nós levamos isso na linha da vida, ou seja, no nosso timeline, ok? Então, vamos lá. O preço da desobediência. O que é obediência? Vamos primeiro entender o que é obediência. Obediência é um substantivo, que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Essa submissão aqui, essa questão de submisso, não é você ser para baixo. Submisso, muitas vezes, é existir uma autoridade, que está acima de você e aquela pessoa lhe dá uma ordem. Por exemplo, o seu chefe, onde você trabalha, um supervisor de onde você trabalha, muitas vezes, a questão da palavra, muitas vezes algumas pessoas disturbam isso daí, por exemplo, que a mulher deve ser submissa a seu esposo. Mas essa questão da submissão aqui não quer questão que ela deve ser humilhada, que ela deve ser reprimida, não. A submissão aqui é o seguinte, o homem, o dono da casa, o provedor, ele veio dentro da família, do contexto da família, ele veio para governar. E a mulher, ela veio para dominar, ok? Então, atente isso, o homem governa e a mulher domina, ok? A mulher domina. Então, muitas vezes, casais prósperos, entendeu? Existe esse entendimento. E muitas vezes, quando não existe entendimento, a conversa e o diálogo, ele resolve, ok? Mas vamos lá. Uma pessoa que segue e cumpre ou cede às vontades de ordens de alguém, isso é uma obediência. Essa expressão obediência é utilizada para qualificar, a condição de quem está disposto a obedecer. A obediência, ela é considerada um ato de conformidade perante as ordens recebidas de alguém, Seja uma pessoa, seja um grupo, seja uma instituição, por exemplo, uma polícia, Então, a ordem que tem é que todo sinal vermelho você tem que parar. Toda placa de stop você tem que parar. Aquilo ali, na realidade, além de ser uma ordem, também serve para que você também se resguarde, preserve a sua vida, para não ocasionar um acidente. Vamos lá. Eu estudei isso ontem à noite um bocado e eu estou trazendo aqui para vocês, ok?
Vamos examinar aqui em hebraico, né? Também no grego e também no latim, né? A origem do que vem a obediência, né? Que depois ela veio para a língua portuguesa. No hebraico, no Antigo Testamento, a palavra usada para obediência é xamã. Xamã. Xamã vem de um termo hebraico muito primitivo, significando ouvir, escutar e obedecer, né? Esse nome, né? Ele existe no Antigo Testamento cerca de 1158 vezes, ok? 1158 vezes, para você ver o que é, né? No grego, né? Obediência no grego, no Novo Testamento encontramos a palavra grega chamada ipakoe, com o sentido de obediência e submissão. Este vocábulo, né, ele está escrito 15 vezes no Novo Testamento, ok? E no latim, a palavra obediência, né, que no caso seria o latim, que seria também derivado do português, né, obedire, oboedire, que significa escutar com atenção. Obe é atenção, audire é escutar, ou seja, eu vou acatar, um acatamento, uma rendição, um comportamento pelo qual uma pessoa aceita ordens dadas por outra pessoa, ok? Lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 28, fala sobre as bênçãos, né, de sermos obedientes, né? Então vamos lá. Se Israel tivesse obedecido a Deus, né, teria sido exaltado entre as nações, e a bênção de Deus acompanharia todas as áreas da vida daquele povo, Israel. Ok? Vamos lá. A proteção, o suprimento e a prosperidade é um triunfo do povo de Israel, ok? Eles estavam condicionados à obediência à palavra do Senhor, né? É tanto que hoje, né, existe determinadas congregações de todos os povos e do mundo, né, que vão para Israel, né? Vão naquelas caravanas que levam ali as suas comitivas das igrejas, né, visitar Israel, né? Existe hoje um movimento muito grande, né, de levar as pessoas para Israel. Para quê? Né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tá certo? Jesus está voltando. Isso é um fato, né? Nós estamos aí, né, à margem, né, do fim dos tempos. Muitas coisas estão acontecendo, né, e ninguém não está atentando para isso, ok? Ou seja, né, a proteção, o suprimento e a prosperidade é um triunfo do povo de Israel que estava condicionado à obediência, como eu acabei de falar, ok? Agora vamos lá. O que é desobediência, né? O que é desobediência? Há duas palavras estritamente relacionadas à desobediência, que é a rebelião e a obstinação, certo? Obstinação, ou seja, você ser uma pessoa obstinada. Rebeldia, né, que é de rebelião, é o ato de recusar a obedecer a uma autoridade. Você está sendo rebelde, né? Quem desobedece a Deus está sujeito à autoridade de Deus sobre a sua vida, ok? Né? Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de paz, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de fazer, né, com que a lei que Ele deu seja obedecida. Né? Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, da minha vida, da sua. Nós estamos aqui nessa terra aqui apenas, né, numa faculdade, né, numa faculdade. Aquele dia que você não fizer aquela prova, que você não tirar nota 10, você não passa, você não vai para outra classe no outro dia. Você tem que repetir a mesma coisa, ok? Então vamos lá.
Quem desobedece a Deus está sujeito à autoridade de Deus sobre a sua vida. Qual é a ligação entre rebeldia e a feitiçaria? Eu achei isso daqui muito interessante. Quem é rebelde identifica-se com o pecado, com o pecador de Lucifer. Olha aí, né? Ou seja, né? Lucifer, ele era um anjo de luz de Deus. Ele foi rebelde, ele se rebelou, né? Ele chegou a um ponto, né, de querer ser maior do que Deus. Foi aí que foi a queda. Ok? Isso daí é que foi a queda de Lucifer. Ok? Quem se rebela contra Deus abre uma influência, tá certo? De forças negativas, que eu quero dizer aqui do inimigo. Ok? Quem não se sujeita a Deus está sujeito, tá certo? A forças espirituais demoníacos em relação a isso daí. Lá em Efésios 2:2 diz assim, ó: os desobedientes andam sob a influência do príncipe das potestades, do ar que operam os filhos da desobediência. Então, para você ver, né, como a questão da desobediência é um negócio estritamente perigoso, né, para que a gente possa atentar para isso daí. Lá em Colossenses 3:6 diz assim, ó: a ira de Deus se manifesta nos filhos da desobediência. Ok? Então, o filho que é desobediente hoje, o pai que não souber educar o seu filho, né, diante de Deus, ele for um filho desobediente, rebelde, você pode ter certeza de uma coisa, ó, ele vai levar isso daí como um costume prático da vida dele, da infância até a velhice dele. Então, portanto, quem tem filhos, né, bebezinhos, né, quem tem filhos grandinhos que são bebezinhos, né, que não obedecem, né, que tem aqueles mimimis, tá certo? Entendeu? Cuidado, né? Desobediência, existe dois tipos de desobediência. Existe a desobediência casual e a desobediência deliberada. A casual é aquela imprevista, né, aquela eventual, ok? Ela pode ser esporádica, num acidente do percurso da vida, do dia a dia, ou programada. Ambas não quer dizer que eu desobedeci, eu vou ser isento disso. Não. Ambas produzem consequências. E toda desobediência, ela está sujeita ao juízo de Deus. Toda desobediência está sujeita ao juízo de Deus. A desobediência deliberada, ou seja, né, é aquela que é um ato programado, ok? Muitos governantes, né, nesse mundo tenebroso têm institucionalizado o pecado, quebrando mandamentos da lei de Deus, né? Desobedecendo a Deus e a sua palavra, né? Que tipo de desobediência é programado a uma desobediência de consciência premeditada? Esses dias eu estava vendo, até parece, quando você vê uma coisa em um determinado, assim, no Facebook, quando você visualiza aquilo ali, você já notou que a partir daquele dia lá, o seu Facebook, ele passa a ser influenciado, né, diante daquilo que você viu, né? Eu vi um pastor, né, que lá no Brasil, né, que estava saindo com uma mulher casada, né, da própria igreja, né, e o marido fragou, entendeu? E o que foi que aconteceu? Hoje eu passo praticamente o dia, né, eu entro aqui no Facebook aqui de manhã, eu dou uma olhada e eu só vou olhar somente à noite, tá? Por quê? Isso é uma prática que eu estou fazendo aí, isso daí justamente de eu me limpar durante o dia e atentar para outras coisas que eu estou fazendo. E o que foi que aconteceu? Olha, era impressionante exemplos, tá certo? Eu conheço o caso, né? Eu conheço o pastor que era casado, né?
que traiu a mulher dele com uma serva da igreja, né, que depois casou com ela, né, e depois essa senhora, né, casada, né, botou chifre nele, né, e por aí se vai. E são inúmeros casos que tem disso daí. Eu não estou aqui julgando, eu estou só dizendo o seguinte, ó, que quando existe a obediência, existe a obediência premeditada e aquela obediência casual. Quer dizer que só a premeditada, não, ambos vão ser julgados. Quando eu estava lendo um negócio que eu fiquei assim impressionado. Ó, Deus, eu vi ontem, né, que Deus, ele não interfere no seu livre-arbítrio. É a única coisa que Deus não interfere. Mesmo ele sabendo que você vai errar, mesmo ele sabendo que você vai errar, tá certo? Ele não interfere, né? E ele vai lhe julgar. Nós todos seremos julgados, né, pelas nossas atitudes diante do nosso livre-arbítrio. Impressionante, né? Mas vamos lá. Hoje, milhões de pessoas estão praticando a desobediência deliberada, até torná-la um hábito. Aí, que interessante, né? Ou seja, algumas pessoas estão praticando hoje a desobediência como um estilo de vida, atraindo para si mesmo, né, o juízo de Deus. Ok? E eu, estudando isso daí, eu fui mais a fundo, né? Eu perguntei assim, o que leva o homem a desobedecer? O que leva um homem a desobedecer? Sabe o que foi que eu encontrei? Eu encontrei, ó, a insubmissão, a arrogância, a autossuficiência e a rebelião. Está lá em Lucas 12:48. Dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto eu fui estudar e eu descobri que, dentre os desobedientes, há aqueles que negam a existência de Deus, que está lá em Salmos 14:1. Existe aqueles que desprezam a autoridade de Deus, que está lá em Tito 3:3. Existem aqueles que rebaixam Deus ao seu nível. Forte, né, não? Rebaixam Deus a seu nível. Tem uns que invalidam a palavra de Deus, né, que está lá em Mateus 15:6. E tem uns que confrontam a vontade de Deus, ou seja, é uma rebelião total, né? Agora presta atenção aqui que o que é que vai surgir aqui, ó. Depois da desobediência que eu possa cometer ou você, saiba que vai vir a decadência, né? É o preço que nós vamos começar, o preço da nossa desobediência vai começar a ser pago. A desobediência enfraqueceu o povo de Deus e, consequentemente, nos deixa vulnerável ao inimigo. Quando nós desobedecemos, né, então mostra que nós sabemos que aquilo está errado e nós desobedecemos, ok? Então isso nos deixa frágil. Nós abrimos uma brecha para que o inimigo possa nos atingir. Ó, Deus mandou Samuel falar com Saul, como eu já falei aqui há alguns dias, né, sobre a desobediência dele. Qual foi a desobediência dele, né? Ele adorou outros deuses, né? Houve uma consequência dessa desobediência para Samuel? Sim. Para Saul? Sim. Muito, né? Deus retirou o espírito de Saul, certo? A partir de então, o rei desobediente começou a ser atormentado, né, por um espírito maligno. Está lá em 1 Samuel 16:14. Leia essa história para você ver como é terrível. Muitas vezes, quando você vê que você está sendo atacado por pensamentos negativos, entendeu? Por espíritos, né, que tenham aí lhe azucrinado seu juízo, com certeza, por trás disso daí, houve a desobediência de alguma coisa, ok?
Muitos homens estão caídos, fracassados e perdidos por causa da desobediência de Deus. Eu achei isso tremendo, forte demais. Desobediente. Há quatro verdades, né, sobre a desobediência. Primeira, somos servos de quem prestamos obediência. Essa questão de servo não quer dizer que nós somos rebaixados. Não. Você já ouviu aquele ditado que é melhor você dar do que pedir emprestado? É melhor você servir, né, do que ser servido? É isso aí, né? Quando eu e você, nós estamos debaixo de uma autoridade de Deus, nós estamos debaixo de um ensinamento de Deus, olha, o caminho é o mesmo, Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas uma coisa eu lhe garanto, a chegada vai ser melhor do que se nós tomarmos algum atalho. Se nós avançarmos o tempo para chegar aquilo ali, certo? Avançar aquilo ali, ok? Mas vamos lá. Vocês nem sabem, né? Quando nos oferecem alguém para lhe obedecer como servo, nós nos tornamos, né, escravo de quem obedece ou escravo do pecado que leva à morte. Não é isso. Ou a obediência leva à justiça. Há um espírito de desobediência no mundo. No mundo hoje, né? No mundo hoje que a gente vive, existe um espírito da desobediência. Não é à toa que o inimigo, né, por nome de Satanás, Lucifer, demônio, seja lá quem for, entendeu? Seja lá quem for. Ele tem vários nomes. Ele diz assim lá no livro de Jó, Deus pergunta, de onde tu vens? Ele diz assim, eu estou a passear a terra. Ele é um turista. Você sabe qual é o cartão de visita dele? É a mentira. Sabe qual é o cartão de visita dele? É a desobediência. Né? Ele caiu por causa da desobediência. Então ele vai nos proporcionar uma festa regrada de tudo aquilo que ele sabe, né, que vai nos levar a desobedecer a Deus. Cuidado, né? Vamos lá, né? Hoje, né, nós nos acostumamos, né, a viver perante a obediência. Quando seguiam a presente ordem desse mundo, ou seja, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é esse daí? Satanás. Está lá em Efésios 2:2. Agora, uma coisa deixa eu dizer um negócio para você aqui, que eu achei isso, rapaz, eu tatuei isso daqui ontem no meu coração, né? Eu lendo isso daqui, né, diz assim, por isso o Filho do Homem diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair, e se ele se desviar dela, e se pecar, o justo não viverá por causa da justiça. Está lá em Ezequiel 33:2. Ou seja, o que foi que eu entendi com isso daí, que a nossa integridade passada, ela não justifica a nossa desobediência atual. Entendeu? Eu tenho um exemplo, 60 anos, eu posso ter sido desobediente, né, 60 anos, ok? Eu posso ter sido obediente 60 anos, mas se hoje eu desobedecer a Deus, todo o resto da minha vida que eu fui obediente, tá certo? Não vai apagar a minha integridade, entendeu? A minha desobediência, né?
não tem nada a ver com aquilo que eu fiz para trás. Deu para entender? Vai ficar registrado a minha desobediência. E no caso da desobediência, diz o seguinte, ó, a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Lá em Gênesis, no começo lá, há 3.000 anos atrás, né, tá escrito assim, ó, Deus disse, ó, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Por quê? Porque ali naquela época houve a desobediência. E continuando diz assim, ó, hoje o nosso planeta ele está ameaçado por causa, né, das escolhas erradas de Adão. Né? Lá em Gênesis 3,16 justamente foi a desobediência de Adão. Quando Adão, né, ó, você vê como é que é. Muitas vezes, nós cometemos as nossas desobediências, né? E uma forma de se justificar aquilo ali é rebolando aquela a autorresponsabilidade que eu teria para comigo, eu coloco em cima da outra pessoa. O que foi que aconteceu? Adão, nesse momento, ele estava nu. Sabe por quê? Porque Deus procurou Adão e não encontrou. 6 horas da noite, né, que é a hora que é conhecida como a hora, né, da virada do dia, né? Adão estava nu, literalmente nu. E o que é que acontece? Deus procura Adão e não encontra, porque todo dia Deus se encontrava com Adão naquele horário. E quando ele não encontra, Deus foi atrás de Adão. Essa é uma das formas que Deus resolve as coisas, é indo saber, né, a causa. E ele chegou para Adão e perguntou, onde é que tu estava? Ele foi e disse, eu estava escondido. Ele, por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Ele perguntou, mas por que você sabe que você estava nu? Você antigamente não tinha notado. Porque naquela época Adão não usava roupa. Aí ele foi e disse assim, o que foi que você fez? Tipo assim, né? Como foi que você descobriu a sua nudez? Como foi que você descobriu a sua nudez? Aí ele vai dizer assim, ó, eu comi do fruto da árvore proibida. Aí ele disse, como assim? Por que você comeu? Eu não dei ordem que você não comesse, usasse de todo o jardim, menos dessa fruta. Aí ele foi e disse, foi a mulher que tu me deu. Entendeu? Foi a mulher que tu me deu. Ele não assumiu a responsabilidade da desobediência dele. Ou seja, nem eu, nem você, né, nós não podemos jogar para o outro a responsabilidade daquilo que nós temos. Né? Nós devemos ser autorresponsáveis por aquilo que nós decidimos fazer. Nossas atitudes, né, ela tem um preço a ser pago. Nossas atitudes, né, têm um preço, né, daquilo que nós estamos fazendo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10. Nós vamos ter que responder por aquilo que um dia nós fazemos, né, com nós mesmos, né, ou com alguém, ou com qualquer situação. Aí o que é que acontece? Deus chegou para Eva e perguntou, por que você comeu? Aí ela foi e disse, ó, foi a serpente. Ou seja, é um dominó. Nenhum nem outro assumiu a responsabilidade da desobediência. Ok? Certo? Então, o que foi que o Criador fez? Ele diz assim, ó, o Criador, né, ele chegou e disse assim, ó, né, que tanto Adão, né, ele fez uma escolha errada, que vai ser perpetuada pelos seus descendentes, ou seja, né, a decisão deliberada de desobedecer à palavra de Deus. E é tanto, né, que hoje existe, né, assim, uma consciência, né, que o pecado do mundo, né, que hoje existe na Terra, vem desde essa época. O Criador, né, ele respeita as nossas decisões humanas, até mesmo quando elas contrariam a vontade de Deus. Foi aquilo que eu falei na questão do livre-arbítrio.
porém não inocenta o culpado, como eu acabei de ler lá em Ezequiel, né? Quem planta desobediência colhe juízo, desgraça, maldição, condenação. Você vê, né, o quanto essa questão da desobediência, né, traz sobre nós um jugo pesado. A desobediência, ele desperta o juízo, a legalidade, o castigo e abre portas para o mal. Abre portas para o mal, né? Ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Está lá em Efésios 5:6. Tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Lá no livro de Naum, eu também fui ver isso daqui, achei isso forte. Naum diz assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Jamais. Ou seja, Deus sabe, né, de quando nós somos desobedientes a Ele. E Ele não vai se irar nem comigo, nem com você. Ele não vai se irar. Mas nós devemos saber de uma coisa, que aquilo que nós cometemos, né, nós teremos que ser julgado por aquilo. Entendeu? Eu vou trazer aqui 5 personagens, tá certo? Que foram desobedientes a Deus na Bíblia. Primeiro, como eu já falei, Adão e Eva, né? Eles desobedeceram. Segunda pessoa, bíblico, né? Que está na Bíblia, que está aqui, que tem o seu nome escrito na palavra de Deus há 3.000 anos atrás. Segunda pessoa foi Moisés. Moisés era um líder de Israel. Ele foi escolhido por Deus para conduzir o seu povo, né, para sair do Egito. Se você ler o livro de Números, né, você vai ver a história de Moisés. Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha, para que dali saísse água. Sabe o que foi que Moisés fez? Ele pegou o cajado e bateu na rocha 2 vezes. Para quem não sabe, um dia Moisés chegou e disse que o povo estava morrendo de sede. Deus chegou e disse, vá e bata naquela rocha. Apenas toque. Aí ele foi lá e tocou. Tocou. E saiu água dali e matou toda a sede daquele povo que tinha saído lá do Egito. Estava indo para a terra prometida. Certo? No outro momento, o povo também estava com sede. E Deus diz assim, Moisés, vá e fale, vá lá e fale com aquela pedra. Tipo assim, pedra, sai a água. Uma coisa mais ou menos desse tipo. Ele pegou o cajado dele e bateu por 2 vezes, pá, pá. Nessa hora, Deus se magoou com Moisés. Tá certo? Eis que a desobediência, esse ato do Moisés bater na rocha 2 vezes, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Pensa aí, o cara líder, levando todo ali, um homem que recebeu de Deus a lei, o cara que recebeu a lei, ele foi impedido de entrar na terra prometida por causa da desobediência, por causa que ele deu 2 pancadas numa pedra. Imagina aí, que Deus é esse? Se ele impediu de Moisés entrar na terra prometida porque desobedeceu de falar com uma pedra, imagine, né, o que pode acontecer comigo ou com você se nós desobedecermos a palavra de Deus. Entendeu? Eu aqui também já falei, né, mas vou falar novamente aqui, Saul, ele era rei, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel para liderar o povo de Deus, né? Deus instruiu Saul a atacar os amalequitas e destruir tudo
incluindo o gado. Ele foi e disse, ó, tu vai e destrói tudo. Mata todo o gado, ovelha, carneiro, mata tudo, mata homem, mulher, criança, destrói tudo. Eu quero que você destrua tudo. Sabe o que foi que Saul fez? Sabe o que foi que ele fez? Deixa eu ler aqui para você, aqui, ó. Saul poupou o rei e alguns dos seus melhores animais, pensando que poderia oferecê-los aqueles animais como um sacrifício. Deus disse, ó, tu vai para a guerra, chega lá nessa cidade, ó, tu destrói tudo, mata todos, não quero nenhum vivo, mata também boi, cabra, jumento, cavalo, ovelha, tudo, eu quero tudo. Ele deixou o rei e separou as melhores reses para oferecer a Deus. Aí Deus disse assim, ó, quero não, meu amigo. Eu ordenei que você fizesse isso, não quero isso não. Aí diz assim, ó, a desobediência de Saul teve graves consequências. Leia lá em Samuel, 1 Samuel, isso é um livro muito lindo, rapaz, eu já li, é poderoso. Deus rejeitou como rei de Israel, Saul. Ele foi rejeitado como rei. Certo? Eu estava lendo isso daqui e eu achei isso daqui muito forte. Ó. A desobediência à palavra de Deus pode levar a mim e a você a ser desqualificado, certo? A perder o favor de Deus. Quarta pessoa aqui, bíblica, né? Que desobedeceu a Deus aqui, Jonas, Deus chamou Jonas para ir a Nínive e pregar contra a maldade, mas Jonas se recusou e embarcou no navio para Tarsis. Está lá em Jonas 1, do 4 a 17, né? Deus enviou uma grande tempestade, né, que ameaçou o navio que ele estava. Os marinheiros jogaram Jonas no mar. Todo mundo sabe, né, que ele foi engolido por um grande peixe. A desobediência de Jonas levou ao seu castigo, né, mas ele também trouxe aqui uma lição poderosa. Qual foi? Quando Jonas desobedeceu a Deus e pregou ao povo de Nínive, eles se arrependeram e Deus poupou a destruição. Ele desobedeceu, mas depois ele foi lá. Mas mesmo assim, né, Deus não, o nome dele está aqui como desobediente. Ó, você sabe qual foi o motivo, para você ver como, se você vai estudando, ó. O motivo da desobediência de Jonas, né, foi alimentado pelo orgulho e pela falta de amor aos outros. Ele estava zangado com a misericórdia de Deus para com os ninivitas, né, que estava mais preocupado com o conforto e a reputação com a salvação do povo. Certo? E o quinta pessoa, né, que desobedeceu a Deus, Judas Iscariote. Todo mundo sabe quem foi Judas Iscariote, né? Ele foi conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata, né? Judas foi um dos principais sacerdotes, né, de Jesus. Ele traiu Jesus, né? Por quê? Né? Pelo dinheiro. Ó, ele quando desobedeceu a Jesus, né, ele tentou devolver o dinheiro, tá certo? Mas era tarde demais. A desobediência de Judas, né, foi um ato de ganância. Né? E trair, né, Jesus, né, em benefício próprio. Certo? Em benefício próprio. O que é que eu quero dizer com isso, né? No caso de Judas aqui, né, nos ensina que a obediência à palavra de Deus pode ser alimentada pelos próprios nossos desejos egoístas, né, e pelo amor às coisas mundanas. E para terminar aqui, meus amigos, aqui eu quero só deixar aqui uma reflexão aqui para vocês aqui, ó. Deus nos chamou
a obediência. Devemos obedecer de uma forma inegociável, sempre. Se por nossa fraqueza desobedecermos a Deus, o nosso coração deve se inclinar ao arrependimento o mais rápido possível. Deus, Ele escuta a sua oração. Ele nos observa toda hora, todo instante. Ele sabe até onde é, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Saiba a desobediência abre portas para o juízo, né? Mas a obediência abre portas para as bênçãos de Deus. Entendeu? Que nessa manhã, né, eu e você, nós sejamos despertados, né, à obediência, porque essa é a vontade do Senhor para o nosso próprio bem. Aquele que obedece os mandamentos de Deus fica pronto para ser alcançado pelo favor e pela bênção de Deus. Que hoje, nessa quinta-feira, você tenha um dia abençoado, que você pense, né, que Deus, pense em tudo isso que você ouviu aqui, né, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu desejo a você aí uma quinta-feira, um beijão no seu coração aí, que você reflita nessa questão da obediência, ok? Have a good day.